Hello, guys. Hello, students. We are going to study adverbs. Adverbs. Na verdade, nós não vamos estudar adverbs, porque eu não vou explicar nesse momento a palavra advérbio, tá? Mas em latim, esse pedacinho aqui, ó, ad, significa para junto de. Então, adverbs são palavras, essas aqui, ó, que são jogadas para junto do verbo. É importante que toda prova de concurso que vocês forem fazer caia essa matéria. Então, se você tem o verbo get up, que é o verbo levantar, você pode falar assim: eu levanto às 7 horas. Então, não precisa do advérbio. Olha que o advérbio pode ser tirado de uma frase. Só falar I get up, eu levanto. Pronto, a frase está completa. Quando você coloca uma circunstância, vocês vão memorizar isso aqui, ó. Adverb é uma circunferência, um quadrado, no, circunstância. Vou colocar em português sem acento. Circunstância de tempo, de modo. Os advérbios respondem à pergunta when, quando? At 7 o'clock, on Mondays, every year, today, tomorrow. O advérbio de time, ele tem a circunstância de time, de tempo. Tem vários tipos, mas o que nós vamos estudar hoje são esses aqui, ó. É com que frequência nós fazemos as coisas. E a palavra mais importante é a palavra frequência, que é often. Engole o T e pronuncia com o nariz, joga o T para dentro do nariz. Often. Often, com frequência. Então, eu sugiro vocês darem uma pausinha e anotarem a percentagem para ficar mais fácil. Raciocinando dessa forma. Quando você sempre acorda 7, sempre, always. O contrário de opposite, o antônimo de always, never. Então, sempre e nunca. Always or never. Então, você começa a estudar. Always or never. Sempre ou nunca. Always or never. Depois você aprendeu o total sempre, o total nunca. A dica para quem vai fazer redação: não use essas palavras em redação, porque nada é totalmente sem, nada é totalmente com, só Deus. One moment, please. One moment, please. All right. I was talking about adverbs. Advérbios, em português e inglês, são palavras que respondem a perguntas. Como? Como você levanta? Preguiçosamente. Quando você levanta? A que horas que você levanta? Às 7 horas. Você se levanta às 7 horas? Sim, afirmação. Não, negação. E os advérbios, eles podem ser retirados da frase. Pete, eu não vou memorizar isso, é muita informação. Não precisa. Você vai adquirir a linguagem. A minha metodologia é essa. Eu falo a matéria, mas você tem que adquirir, interiorizar. E você vai falar sem pensar em português. Para isso, tem que praticar. As palavras são always, usually, often, sometimes, occasionally, hardly ever, never. Bom, a palavra occasionally ainda se encontra em leituras. Às vezes escuta, mas eu, por exemplo, nunca precisei dela. Então, vou usar essas aqui, ó, essas aqui que são super usadas. Sempre, nunca, às vezes. Repeat, always, never, sometimes. Always, never, sometimes.
quando você faz coisas com frequência, como fazer compras em loja, often. E quando você geralmente faz as coisas, 80% das vezes, você pode usar a palavra geralmente, comumente, você vai pegar a palavra usual, que quer dizer comum, e vai pronunciar o S com lição de J, o com som de IU, vai ficar usual, usual. Quase todas as palavras, 90 e tantas vezes por cento das palavras terminadas em LY são advérbios. Almost always, quase sempre, as palavras terminadas em LY são advérbio de alguma coisa, como a palavra usually, occasionally, hardly. Hard quer dizer uma superfície dura ou uma coisa difícil. Hard, it's hard. Nossa, é difícil, viu? Em todos os sentidos você quer falar que é difícil. Um exercício de matemática, levantar um peso. Então, você colocou o LY aqui, significa raramente, tá? E a gente usa essa expressão ever, que para nós não quer dizer nada, porque em inglês ela quer dizer sempre ou nunca, ou seja, nada. Sempre ou nunca é nada. 6 é igual a meia dúzia. Então, só vocês memorizarem, hardly ever. Tem a palavra rarely, que vem da palavra raro. Você coloca assim, rare, que é raro, e coloca o LY. Eu raramente uso essa palavra e raramente ensino, porque é uma palavra fácil, ó, raramente. Então, usa isso aqui, ó, hardly ever, hardly ever, hardly ever. Recapitulando, sempre 100% das vezes, nunca 0%. Às vezes 50%. Você vai escolher often, com frequência, e essas duas aqui, ó, usually. All right. One moment, please. E essa palavra aqui, ó, voltando. Always, never, sometimes. É muito fácil lembrar. Sempre, nunca, às vezes. Com frequência você usa often, mas, e se quiser falar quase sempre, usually, eu uso often para tudo. Daqui eu uso essas três palavras, always, never, sometimes, often, hardly ever, que é quase sempre, hardly ever, quase sempre. Alright? Então, não, quase nunca, desculpa. Hardly ever, raramente. Raramente. Passou um mosquito aqui e me distraiu. Então, essa aqui é uma explicação para você ter uma ideia. Você pode traduzir, colocar em números, né? The same English and Portuguese, mesma coisa. E aqui nós vamos ver alguns exemplos. Complete the sentences with adverbs. Repeat after me. Always. Always. Usually. Usually. Often. Often. Sometimes. Sometimes. Occasionally. Occasionally. Hardly ever. Never. Vamos pensar como eu completei isso aqui. Frase 1. He likes football. Remember, futebol é futebol americano. O nosso chama-se soccer. S-O-C-C-R. Soccer. Soccer game. He likes football. He watches a lot of, significa muito. Ele assiste bastante jogos de futebol. De futebol, jogos, por causa da ordem. On TV, television, TV. O verbo está aqui, ó, watch. Watch, watches. Assiste. Eita.
Ele assiste. Ok. Se ele assiste quase sempre, nós vamos usar a palavra usually, que significaria mais ou menos, toda vez que tem jogo ele está lá, mas todos os jogos é impossível, eu colocaria aqui 90%. Então, he usually watches football games. Repeat after me. He likes football. He watches a lot of football games on TV. He watches a lot of football games on TV. He usually watches football games. He usually watches football game. Ah, professora, por que falou watches? Para que você quer saber isso? Vamos memorizar primeiro. He usually watches football games. Number 2. Nós temos aqui the verb is go. É o verbo ir. A gente fala assim, I go to Rio de Janeiro. E fala go para todas as pessoas. I, you, they. Quando o sujeito é he, she ou it, a gente coloca um S e vira goes. She goes. Professor, e se eu errar? Você vai ouvir tanto a minha voz, ou os vídeos, ou no cinema, que você não vai errar. As explicações, você pode entender a melhor explicação do melhor jeito de mim ou de qualquer professor do YouTube. Você vai esquecer. Se aprendesse com explicação, prestasse, você teria aprendido na escola, 7 anos, eles dando a mesma matéria. É a prática de vocês falando. Então, essa matéria aqui, naturalmente, que nós vamos... Tudo que está sendo dado é para fazer conversação. She goes to the movies 4 or 5. Aqui uma palavra que quer dizer ou. Essa palavra ou aqui está ligando a segunda frase aqui. Nessa primeira aqui, ó. She goes to the movies 4 times a year. Or she goes to the movies 5 times a year. Desculpa, é professor de português aqui, esqueceu que não preciso explicar isso agora. She goes to the movies 4 or 5 times a year. Uma frase, uma oração. Só tem um verbo. Então, nós vamos pensar aqui, se é 4 ou 5 vezes. By the way, por falar nisso, vezes em inglês, você pode, palavra times, no sentido matemático, você usa X, 5 times. Às vezes, para abreviar, a pessoa não escreve times, ela escreve 5x, 4x, x, 4 times, 5 times. Aqui uma expressão de tempo, ó, esse aqui é um advérbio. A year, um ano. Ela vai para o cinema. Cinema. 4 or 5 times a year. Quer dizer, é menos de 50%. Então, aqui eu usei occasionally só para consultar completar o exercício, a palavra realmente existe. Eu não uso, não preciso dela, eu uso hardly ever para esses casos, mas o correto é esse que está aqui no livro, tá? A gente faz escolhas na hora de falar, nossa cabeça faz escolhas, e às vezes acerta. Repeat after me. She goes to the movies. She goes to the movies 4 or 5 times a year. Repeat after me. 4 or 5 times a year. 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 She goes to the movies 4 or 5 times a year. She occasionally goes to the movies. Ela ocasionalmente vai ao cinema. I like, aqui está o verbo da frase. Sempre procuro o verbo.
I like classical music, music, music. And I like jazz. Aqui tem um som de DJ, jazz. I like classical music and esse link aqui significa e. Eu gosto de jazz. Então, às vezes, eu escuto, ao ver, listen to, pode anotar no caderno, escutar. I sometimes listen to jazz and I sometimes listen to classical music. 50%, 50%. Sometimes. Olha a pronúncia, ó. Aqui é uma palavra composta da palavra some, que quer dizer algumas, e times quer dizer vezes, algumas vezes. Você pronuncia geralmente a primeira sílaba aqui. Ó. Sometimes. Não é some, nem sometimes, não. É sometimes. They don't like meat. Vocês esquecem que meat é carne, qualquer tipo de carne. All right? Teacher, eu não lembro dos tipos de carne. Bom, os tipos de carne... Uau! Um moment, please. Tipos de carne, vocês têm chicken, carne de frango, naturalmente. Frango, galinha, galo, sei lá. Chicken, chicken, chicken. Vocês têm pork. Lembrando que o europeu não fala pork, ele fala pork. Pork, pork, pork. Chicken, pork, fish. You have a beef. Beef não quer dizer bife. Beef é carne vermelha, tá? A palavra bife em inglês é steak. 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 Bife é steak. A palavra beef é carne vermelha. Tá faltando uma aqui. Chicken, pork, fish, beef. Cada um come. Eu, por exemplo, já comi jacaré. Alligator. 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 Me arrependi. Verdade. All right. So, meat. Repeat after me. Meat of chicken, meat of pork, meat of fish. Não pode falar fish, é fish. Meat of beef, meat of alligator. They don't like meat. They are vegetarian. They never eat meat. Eu já expliquei para vocês que as vogais seguidas de R, ear, or, tem que falar igual o paulista. For example, are, car. Ela, dela. Her. Agora, todas as outras pode pronunciar como o ER. Quer ver? Her. Her. E se a palavra for com IR, como passarinho, bird. E se for como OR, como a palavra important, impor. Mas por que, Tite? Porque, na verdade, é a palavra... Bom, não interessa. Important, para falar important ou important. Ok? Então, você está vendo aqui, ó, ER tem o som bird, important, e como U também, como na palavra Peru, ou país, Turquia, Turkey, chamado vogal controlado pela letra R. Chama-se vogal colorido, tem um monte de nome, vogal controlada pelo R, vogal R. Eu vou cobrar, não pode falar important, nem bird, nem... Tá? É como never. Aí, vou explicar uma coisa para vocês. Seria melhor que eu estivesse aparecendo aqui. Eu gravo só matérias sem meu rosto, para vocês não ficarem enjoados de vir, porque você tem que ouvir minha voz. Ainda tem que ficar me vendo, é muito enjoado, né?
Então, na verdade, porque para diminuir o peso do vídeo que vai para o telefone de vocês. Ou diminuir a quantidade de pixels, que fica mais pesado, mais lento. A pronúncia é never. Ever, never, forever. Só que eu tenho um sotaque da região nordeste dos Estados Unidos, que é mais onde eu morei, em Massachusetts, perto de Nova York, New York, Maine, Massachusetts, Connecticut, Vermont. E também os britânicos. Muitas vezes eles pronunciam a letra A ao invés de never, principalmente os ingleses. Muitos deles falam never. Never. Por exemplo, se você tem a palavra sister, às vezes eu falo sister, this is my sister. Isso chama-se, gente, accent. Não preocupem, nós temos o accent, o sotaque. Anotem no caderno. Nós temos o sotaque do brasileiro. Então, we never speak equally. Nunca vamos falar igual, porque nós temos sotaque. Além do nosso sotaque, a gente pega o sotaque de algum país. United States, Canadá, United Kingdom, Reino Unido, etc. Austrália, New Zealand. Então, alguns falam correto, never. Quando eu quero caprichar, eu falo never. Mas no dia a dia, eu tenho uma pronúncia um pouco diferente, never. Como vai ser de vocês? Vai ser, aos poucos, vocês vão ver pelos filmes que vocês vão assistindo. Ok? Lembrando que Netflix geralmente é gravado lá na região, então esse sotaque aqui é um sotaque considerado difícil, mas fica melhor para você entender vários filmes, ok? Alright. Aqui nós temos 5, 6, 7. 5. Every morning she drinks coffee. Eu estou fazendo uma declaração. Quando eu faço uma declaração no presente, é um verbo só, que é o verbo beber, drink. O sujeito é she. Quando for sujeito ele ou ela, eu coloco um S no verbo. Drink, drinks. Every morning she drinks coffee. Então, aqui a palavra cada é uma palavra nova para vocês. Então, every. Vocês sabem que every day é todo dia. Então, every pode ser todo ou pode ser cada dia. Cada manhã, toda manhã. Já escreveu? Vou apagar. I'm going to erase. Erase it. Ok. Every morning she drinks coffee. Every morning, always. She always drinks coffee. Repeat after me. Every morning she drinks coffee. Every morning she drinks coffee. She always drinks coffee. She always drinks coffee. Aqui nós temos uma frase na forma negativa, not, quer dizer não. E o sujeito é ele. Então, nós temos uma muleta aqui que forma o tempo presente de ações de rotina, como eu disse nos vídeos anteriores. Para você negar ou perguntar em inglês, você vai usar a palavrinha do, que você conhece desde o milênio passado, do. Quando o sujeito é he, she, ele rouba o S aqui e passa para does. Vira does not. He doesn't. Explica de novo, teacher, eu não. I don't. Regras não ajudam, é só repetir o falar, porque o dia que você falar errado, a sua mente manda uma mensagem, o seu ouvido manda uma mensagem para a sua mente. Eu, quando faço alguma coisa errada, eu erro muito, eu costumo ouvir quando eu falo, ai, o que foi que eu falei? Quando eu escrevo, eu olho, a minha mente fala, está errado. Eu não sei o que está errado, eu não sei qual que é o certo, mas eu sei que aquilo está errado, por causa da prática, e não da explicação gramatical. Explicação gramatical é só depois que você sabe falar bastante, ok? He doesn't drink wine. A palavra wine, vinho, anota aí, W-I-N-E, wine. Lembrando que quando termina em E, a gente não pronuncia o E.
Portanto, só tem uma vogal, que é o I, e essa palavra aqui tem uma sílaba. Gostou? Você não vai ver isso na faculdade, você não vai ver isso nos cursos. É porque eu já frequentei todos, né? Oh, boy. He doesn't use, essa expressão, oh, boy, eu uso muito quando erro, my mistake, ou quando eu falo muito, eu falo pouco, ou confundo. Eu falo assim, oh, boy. Seria tipo assim, ah, meu Deus. Mas, na minha visão, eu não gosto de chamar Deus sem grandes necessidades, não. Só quando eu preciso muito. Tem na Bíblia tem, não use meu nome Pilon. Então, eu falo, oh, boy. Ei, menino. Ei, pessoa. Errou de novo, pessoa. He doesn't, olha que o meu é bem aberto. Vocês compararam com a pronúncia do professor Eros, que está correta também, ele fecha mais, ele fala doesn't, doesn't, eu falo doesn't. Talvez por influência de músicas negras, que eu gosto muito. Música velha. He doesn't usually drink wine. Então, ele não bebe vinho comumente, normalmente. Aí vocês vão ter que traduzir assim, ó. Ele normalmente não bebe vinho. Mas não pode decorar isso, tem que decorar como está aqui. He doesn't drink wine. O advérbio junta do verbo. Atenção aí, quem está na escola. O advérbio junto do verbo. Você não pode usar usually aqui na frente, não. Usually he doesn't. Na forma oral pode, na escrita não. Segue aqui. He doesn't usually drink wine. He doesn't drink. Eu já falei para vocês, eu quase não uso essa palavra, eu uso often. He doesn't often drink wine. Aliás, eu não uso nenhum nem outro. Vou dar uma outra expressão para vocês aqui, ó. Uma palavra nova, quase nunca. Almost never, almost ever, almost ever, or almost never. Tem os dois, vou ficar com never. Never, nunca. Almost quer dizer quase. Então, você tem aqui quase nunca. Almost never, essa que eu uso. Tá? Estou ensinando para vocês. Vocês vão ver a palavra usually muito, mas para mim ela não é necessária. Eu falo tudo sem precisar dela. I almost never drink wine. Isso é verdade. Eu quase nunca bebo vinho. He doesn't usually drink wine. Mas assim que você vai ler nos livros. He doesn't usually drink wine. He doesn't usually drink wine. He doesn't usually drink wine. But, aqui tem uma palavra que serve para ligar, quer dizer, mas. At Christmas, no Natal. Vem aqui, ó, Christ, Jesus Christ, você pronuncia assim, ó. Jesus, você pronuncia Jesus. No Cristo, você coloca um H antes do R, ó. Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Só que na Bíblia você chama Cristo de Lord. Na Bíblia inglesa. Lord. Lord. Oh, my Lord. Oh, meu Cristo. Oh, meu Jesus. Oh, my sweet Lord. My sweet Lord. Vou dar essa música para vocês. Meu doce Jesus. Então, Lord aqui não é título de nobreza. É como eles se referem, nós nos referimos quando a gente lê a Bíblia. Meu doce Jesus. My sweet, sweet, sweet Lord. Lord. Jesus Christ. Se Jesus é Lord, como é que é God em inglês? God is Pai, Father. Father quer dizer pai, quer dizer Deus, quer dizer pai, quer dizer pastor, quer dizer padre, tá? Father, my God. Ok? He doesn't usually drink wine, but at Christmas, no Natal, he has a glass of wine with dinner. Nós falamos no jantar, eles falam com jantar.
no Natal, ele tem um copo de vinho com jantar. Olha como é que a tradução não presta. O verbo have, has, quer dizer, eu tenho, I have a dog, I have a cat, I have a house. Quando usa he, she, it, tem um S. Então, he has a glass, um copo, a quer dizer um ou uma, of wine, glass of wine, um copo de vinho, a glass of wine with dinner. With dinner, com jantar, no jantar. Vamos lá? Então, vamos lá. Vamos aprender. Repeat. He doesn't usually drink wine. He doesn't usually drink wine, but at Christmas. A gente vai dando pausa na cabeça da gente, mesmo que não tenha vírgula aqui. At Christmas, he has a glass of wine with dinner. Quando a gente falar mais rápido, o Ri vai virar aí. He has a glass of wine with, escreve assim, ó, with, fala-se da U-I-S, with dinner. Esse é o TH, língua no dente. With dinner, wine with dinner. Ele não, geralmente, bebe vinho, mas no Natal ele toma o resto aqui, pode ser ter, comer ou beber. Então, ele toma um copo de vinho no jantar. Again, vamos estudar de novo. Eu sei que você já deve estar exausto, mas vamos de novo. He doesn't usually drink wine, but at Christmas, he has a glass of wine with dinner. Repeat after me. A glass of wine with dinner. A glass of wine with dinner. He has a glass of wine with dinner. At Christmas, he has a glass of wine with dinner. He doesn't usually drink wine, but at Christmas, he has a glass of wine with dinner. O advérbio aqui é a palavra usually, geralmente. Usually. Então, se ele toma quase nunca, só uma vez, quase zero, mas não é zero. Então, é raramente. Hardly, ever. Ever, o certo é ever. O meu sotaque, vocês vão escutar ever. Hardly ever, he hardly ever drinks wine. He hardly ever drinks wine. Ele raramente bebe. Por que tem essa aqui, Titi? Porque está no presente. E o sujeito é he drinks. Agora aqui não tem S no verbo, porque não é he nem she. Esse é o verbo ir para a cama. They go to bed at 11 o'clock from to. De para. Sunday, domingo, Friday, sexta-feira. From Sunday to Friday. Desde o domingo até sexta-feira. Eles vão para a cama às 11 horas, de domingo a sexta. But, a palavra mas aqui, separando as duas frases, ligando as duas frases, a coisa que liga, a gente chama de link. No Brasil, essa palavra já entrou como neologismo, palavra nova, aliás, não é neologismo, não. Chama-se barbarismo de linguagem. Aí, turma do ensino médio, quando você usa língua estrangeira em português, ela deve vir em negrito ou aspas, porque isso é barbarismo de linguagem. E os jovens já inventaram uma palavra nova, que é o verbo linkar. Linkar é um neologismo, é uma palavra inventada, não tem no dicionário. Mas a palavra link é uma palavra inglesa que quer dizer ligar.
Então, essa palavra aqui liga uma frase na outra. Não é a matéria, as palavras que ligam são as preposições e as conjunções. Ok? Isso fica para outra hora. Isso aqui é uma conjunção. Mas, porém, todavia, contudo. They go to bed at 11 o'clock from Sunday to Friday. Repeat, please. From Sunday to Friday. They go to bed. They go to bed. They go to bed. Eu subi aqui. At 11 o'clock from Sunday to Friday. Então, vocês estão vendo que a língua inglesa não pronuncia em sílaba como o português. Abacate. Não, ela pronuncia assim, ó, como uma onda no mar, ó. Down, up. Down, up. Down, up. Essa é a musicalidade da língua inglesa. They go to bed at 11 o'clock from Sunday to Friday. Essa aqui aumenta e essas aqui diminuem, tá? They go to bed at 11 o'clock from Sunday to Friday. But on Saturday, inglês americano, o T entre duas vogais vira R. On Saturday, they go to bed at midnight. Professores da escola adoram dar preposições, tipo assim, ó, from e to. São todas duas, são chamadas preposições. On, in, on, at. To, para, at, a. Vocês devem lembrar que a. Eu faço assim, ó, quando dou aula de português, eu não esquento a cabeça com preposições. Eu vou no quadro e coloco para os meus alunos, ó. De, desde, com, contra, por. Então, eles já sabem que isso aqui é preposição, eles procuram palavras parecidas com essa. E nas provas eu falo, olha a colinha, coloquem aí, vê se a palavra é essa. Porque, infelizmente, tem que dar aula também para concurso, né? Porque o concurso faz parte da vida. E eles caem só essas coisas que não prestam para nada. Isso tudo é perda de tempo, tá? Como eu tenho que dar, porque eu sou obrigada, então, ao invés de ficar explicando muito, deixo colar, sim, eu ensino como cola, tá? Então, essas são preposições, ligam palavras. Vou explicar. Casa de boneca. Você não precisa da palavra de, preposição pode ser tirada, ó. Casa, boneca. Isso aqui só para ficar mais legal, assim, ó. Casa de boneca. Ok? Então, no caso aqui, ó, você tem em inglês erase, erase. Você tem as preposições, ó, in, dentro, on, em cima, under, embaixo, for, é por, to, é para, né? Under, embaixo, up, direção para cima, down, direção para baixo. Eles são prepositions. Não adianta, não tem como aprender isso completamente, não. Quero compartilhar com vocês que uma reunião de professores com mais de 20, eu desafiei um professor que debochou de um aluno de burro, que ele errou preposição. Eu falei, eu desafio qualquer professor nesse colégio, inclusive eu, que conheça todas as 17 regras da preposição. Né? É claro que não apareceu. Então, ninguém mais... Mas por que tu defendia o aluno? Porque eu era madrinha de turma. Quando eu trabalhava, tinha esse negócio, madrinha de turma, mó fria. Você tem que ficar a favor do aluno e criticar o professor, os seus colegas. Aí todo mundo não dá certo, não presta. Não é hora de confissão, professora. Vamos lá. Vamos prender isso aqui. Está cheio de preposição. Ó. To, from. Se eu for lembrando vocês sempre, vocês nunca vão errar. Agora, aqui, infelizmente, tem que parar a aula porque o professor dá isso no colégio. Quando se fala dia de semana, começa pelo domingo, que é Sunday. On Sunday. E o último dia da semana é sábado. On Saturday. Você usa on quando você quer dizer aos domingos, nos domingos, na segunda, nas terças. On Sunday. On Friday. On Saturday.
E outra coisa, preposição to. Quando você vai para. Você vem de, que é o from, e vai para. Example. Example. Eu venho, que é a palavra come. Vir. Vir é come. Come in. I come from Bom Jesus. And I go para Itaperuna. I go to Rio. I go to. Então, se memorizam. Come from, go to. Come from, go to. From Bom Jesus to Itaperuna. From Bom Jesus to Rio. From Rio de Janeiro to Florida. From Florida, you go to London. From London, you go to Italy. From to. Ó, acabei dando uma aula de preposição aqui no meio de advérbios, mas a frase pedia. Então, aqui nós terminamos nada. A lição está grande. Muito importante. E eu vou cobrar muito na conversação. O que eu faço? Moleza, ó. Você está fazendo uma música, uma pergunta. Você não está fazendo música, não, você está fazendo uma pergunta. Você escuta música clássica? Está muito claro. A preposição que rege o verbo listen, presta atenção quem está no ensino médio. Essa matéria aqui chama-se regência e cai em concurso. Toda prova de concurso que cai em português vai cair regência de verbo, chama-se regência verbal. É quando um verbo, como o verbo ouvir, escutar, aliás, isso não é o verbo ouvir, isso é o verbo escutar, ele exige uma preposição. Você não fala assim, você escuta, no Brasil fala, você escuta música clássica? Então, o Brasil não tem esse problema. Mas em inglês, você vai ter aqui, ó. Do you listen to classical music? Aprendeu, não? Vamos dar uma aulinha de português aqui grátis, ó. O verbo assistir. A pessoa fala, vou assistir o jogo. Não, você não vai assistir o jogo. Você escreveu uma redação, vou assistir o jogo, você já quebrou a cara, porque assiste-se ao jogo. Assisto ao jogo. Então, a preposição ao verbo assistir, quando é uma coisa que você está vendo na televisão, assiste ao jogo. Ok? É para vocês entenderem mais ou menos o que é regência. Outra coisa, se você assiste, se você é médico, o médico olha, checa, assiste o paciente. Mas é claro que não vai cair esse na prova, porque esse é fácil. Vai cair esse aqui, ó, com sinônimo de morar. Ela assiste em Brasília. Ela mora em Brasília. Então, regência é isso, é um verbo onde tem palavras que obrigatoriamente você vai usar a. Se você trocar, dá problema. Não tem como memorizar, não sei se vocês fazendo só. Passa em concurso quem tem um bom português, qualquer concurso. O fato de eu sempre passar com ótimas notas em todos os concursos que eu fiz é por causa da minha base de português. Então, tem que estudar português. E como que a gente aprende português? Lendo. Não precisa de professor, não. Leia. Leia tudo que cair na sua mão. Assiste ao jogo. Assiste o paciente, assiste em Brasília. Então, isso tudo aqui para explicar que em inglês isso aqui cai muito. Mas, Titi, isso aqui não é aula de português. Oh, boy! Class, isso aqui cai muito em qualquer tipo de prova de inglês ou português. Então, você tem que memorizar, que é listen to. E de tanto você me ouvir falar listen to, que o dia que você escrever listen in, on, under, a sua voz, o seu ouvido, sua mente vai mandar um recado para você que você errou. Mistake, engano, erro, mistake. Então, é listen to, é gozinho like significa gostar de.
I like, eu gosto de. Listen to, eu ouço. Em português aqui não precisa, então você ignora. Você ouve música clássica? Aí você tem um ponto de interrogação, que quer dizer, o ponto de interrogação em inglês chama-se question, question quer dizer pergunta, e marca, é mark. Question mark é o ponto de interrogação. Já anotou? Então, não precisa, por que esse do aqui, Tite? Se o verbo é esse, listen to classic music, e tem um ponto de interrogação, por que que tem o do? Aham! A gente não conjuga verbos em inglês. Eles falam, você ouve música, não, você escuta música, eu escutar música, ele escutar música, nós escutar música. Então, só tem duas conjugações. Quando é he, she ou it, você usa does. Aqui não tem nenhum, ó. O livro está sendo bastante cauteloso, até você memorizar o do. Então, quando você quer falar que está no tempo presente, você vai usar a pergunta com do. Quando está no tempo passado, você vai usar a pergunta começando por did. E quando está no futuro, a pergunta vai ser will. Então, tem aqui, ó, present, past, will. Today, yesterday, tomorrow. Repeat after me. Today, yesterday, tomorrow. Ok? Agora para de pensar nisso e vamos aqui. Deixa eu salvar aqui. Save. Do you listen to classical music? Você vai responder usando uma dessas palavras aqui, sozinha, mais nada. Do you listen to classical music? Sometimes, 50%. É o meu caso, por exemplo. Eu, algumas vezes, todo sábado, eu gosto de ouvir música clássica no sábado, porque sábado é dia de lavar roupa. Eu tenho que lavar minha roupa, 50%. 50%. Então, eu costumo ouvir. Lavo prato, lavo roupa, faço chores, tasks, tarefas. Tarefas, anota aí, tasks. Task é tarefa. I have tasks to do. Então, do you listen to classical music? Sometimes. Aí você começa a dizer do você. Você gosta de carne? Do you eat meat? Never. Do you drink coffee? Always. Every day. Do you play golf? Never. Do you go to the movies? Never. Eu nunca vou no cinema porque eu tenho nojo das cadeiras. Por isso que eu estou trocando as cadeiras do curso de estofadas para cadeiras de madeira, por causa de limpar. Never. Do you eat chocolate? Sometimes. Não sou chocolatóloga, não. Sou chocolate. Sometimes. Chocolatra. Não sou chocolatra, não. Sometimes I eat chocolate. Do you get up early? Vou colocar usually. No. I always get up early. Always. Sempre acordo cedo. I love it. Do you eat potatoes? Muito dificilmente, porque engorda. No. Não é para colocar isso, teacher. Não é para responder yes ou no. É para colocar com que frequência? Raramente. Hardly ever. Do you watch TV? Often. Com frequência. Mas eu não assisto TV aberta, não. Só TV do YouTube. Porque TV aberta é desinformação e mentira. Do you drink cola? Você bebe Coca-Cola? Sometimes. Sometimes I drink, sometimes I don't. I prefer Guaraná. Do you go to bed early? Often. Eu frequentemente vou para a cama muito cedo. Often.
Do you go to rock concerts? Oh, I like, but I never go to concerts. Too much people. Never. Ah, não, eu vou aqui na festa de agosto. Espera lá. Hardly ever. Vocês vão responder aí. Hardly ever ou do jeito de vocês. All right? Nossa, tem mais um? Chega, né? Nós cansamos, né? Agora o resto deixa para conversação. I hope you like it. Eu espero que eu tenha apertado o gravação, porque se não apertei a gravação, é 1 hora que eu fiquei aqui. Let's see. Thank you. Turma, eu aconselho a vocês a estudarem frequentemente até vocês conseguirem masterizar isso em conversação. Eu pergunto, do you go to bed early? Você não fica assim, estuda. Estuda para você ter TPR, Total Physical Response, uma resposta imediata, você internalizar a língua inglesa. Você quer falar rápido, estude mais, ok? Thank you very much. Bye-bye.